Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Antes de fazer a leitura, só lembrar, reverendo Renato, pastor da nossa igreja, está ausente hoje, ele está numa empreitada missionária. Hoje ele está em Nova Friburgo, ministrando lá na igreja presbiteriana de Olaria, se não me engano. E eu quero lembrar a igreja que a gente não cesse de orar pelo reverendo Renato. O reverendo Renato está na iminência de ser enviado para o campo missionário, um campo importante na França. Eu sei que às vezes a gente, quando fala isso, fala assim, poxa, mas vai para a França? Eu queria que ele fosse lá para Pau Fincado, né? A gente precisa lembrar que a Europa é um país, é um continente pós-cristão. É um campo dificílimo, onde a igreja morreu. A França, especialmente, pior ainda. Existem bairros na França que não se fala mais francês, só se fala árabe. As placas são em árabe e tem patrulha da Sharia. Sabe o que é a Sharia? São aqueles dois muçulmanos que andam com porrete assim para bater na turma que está desobedecendo ao Corão. Um campo dificílimo. Então vamos continuar orando por ele. Eu não vou dar detalhes aqui, mas só para lembrar, eu vejo a saída do reverendo Renato como uma grande oportunidade para a nossa igreja. Porque ele vai para o campo missionário, vai ficar ligado ao nosso presbitério. É nosso missionário, irmãos. É nosso pastor, é nosso obreiro enviado, né? Do nosso presbitério, do nosso sínodo. Então vamos lembrar de orar por isso. Se você achou aí na sua Bíblia, João no capítulo 3, no capítulo 9, eu vou ler só os 3 primeiros versos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos todos juntos, o verso 3? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de pregar sobre os encontros de Jesus. É claro que toda a Bíblia é inspirada, né? Toda a palavra de Deus é inspirada, é útil para o ensino, para a exortação. Mas eu gosto de pregar sobre os encontros de Jesus porque Jesus encontra com pessoas. E a gente deve sempre lembrar que Deus ama as pessoas. A coisa mais importante que existe no mundo são as pessoas. A igreja é feita de pessoas. Todo o resto passará, menos as pessoas. A igreja permanecerá para sempre. Então, os encontros de Jesus com as pessoas são sempre muito didáticos para nós. Eu quero confessar que eu mudei o meu sermão, né? Eu prego mais ou menos uma vez por mês aqui na igreja, o reverendo Renato temos esse acordo. Então eu tenho bastante tempo para preparar a minha mensagem, para pensar no tema. Eu ia pregar sobre um outro encontro. Quem sabe, na próxima vez, eu ia falar sobre o encontro de Jesus com o cego Bartimeu, que é sensacional, é espetacular. Mas eu mudei a minha mensagem em virtude de uma conversa que eu tive com uma irmã em Cristo. E ela me contava da experiência dela e eu achei que seria muito importante compartilhar com vocês esse tema, acho que está ali, que é o tema da maldição hereditária, que é uma doutrina muito difundida no meio cristão evangélico no Brasil, e a gente quer mostrar para você o que a Bíblia fala sobre maldição hereditária. Maldição hereditária não existe. Eu espero que você seja convencido por Deus e pela sua palavra a respeito disso. Qual era o contexto que nós lemos? Jesus estava provavelmente na segunda metade do seu ministério. Ele tinha ido a Jerusalém pela penúltima vez. Ele ainda voltaria a Jerusalém uma última vez quando ele finalmente seria preso, mas ele foi pela penúltima vez a Jerusalém
participar provavelmente da festa dos tabernáculos. E a gente deve lembrar que Jerusalém era o centro religioso do judaísmo. Era em Jerusalém que havia o templo. Era ali que estavam os judeus mais radicais, os fariseus, os escribas, enfim, todo o estamento judaico residia, o sinédrio, em Jerusalém. E em Jerusalém, Jesus tinha as suas interações mais intensas com os judeus, mais intensas. E dessa vez não foi diferente. E a coisa ficou tão difícil, a situação ficou tão grave, tão séria, que ele precisou se retirar para que não fosse apedrejado, preso ou mesmo morto. Como relata aí no capítulo 6, no verso 59, perdão, no capítulo 8, verso 59, que diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Tensão no ar. Jesus sai de Jerusalém. Quando Jesus estava saindo de Jerusalém, diz a Bíblia que eles encontram um homem cego. Esse homem que a Bíblia nos informa que era cego, nós lemos no verso 1, viu um homem cego de nascença. No verso 8, que nós não lemos, nós tomamos conhecimento de que esse homem, além de cego, era mendigo. Ele ficava ali mendigando, era um cego de nascença. Ele nasceu cego. E aí acontece uma coisa estranha, né? Eu não vou ler Depois você lê esse texto. Esse texto, eu costumo chamar esse texto do texto da grande confusão. Porque Jesus encontra com esse homem cego, ele faz uma coisa estranha. Ele cospe no chão, aquele chão de poeira. Eu falo, meu Deus, se estivesse na pandemia, Jesus seria cancelado, né? Ele faz uma lama ali com cuspe, e aí pega aquela gororoba e tapa nos olhos do cego. Falei, cara, se eu fizesse isso... E manda o cego se lavar no tanque de Siloé. Eu já vi tantas mensagens sobre isso, eu fico pensando, mas o que passa na cabeça do Senhor Jesus? Como é que dá um endereço para o cego procurar, né? Mas vai que... Diz o pastor Jeremias Pereira, de Belo Horizonte, que provavelmente o cego foi junto com o menino, porque todo cego tinha um menino. Eu não sei se tinha, é uma brincadeira, mas ele faz isso. Aquele homem, de alguma forma, achou o endereço, foi no tanque de Siloé, lavou-se e o que aconteceu? Foi curado. E aí começa uma confusão tremenda. Envolve os vizinhos, falam, mas esse não era o ceguinho lá, o mendigo? Era ele sim, mas agora ele está vendo. Isso chegou aos ouvidos dos fariseus, dos judeus. Fala, opa, mas peraí, como assim foi curado? Como assim? Chama ele. Interroga o cego. Era ele, não era. Chama seus pais. Os pais falam, opa, não nos envolva com isso não. Perguntei para ele é maior de idade. Uma confusão total que termina, inclusive, envolvendo depois o próprio Senhor Jesus, como nós vamos ler daqui a pouco. É o capítulo da confusão. O homem foi curado. Agora, esse é um contexto muito rico, mas hoje a gente vai abordar, como eu falei, só os versos de 1 a 3, que registram a pergunta que os discípulos fizeram, que é muito importante. Quando eles chegam, diz aqui o verso 2. Jesus vinha passando com seus discípulos, saindo de Jerusalém, porque seria apedrejado, naquelas interações intensas com os judeus. E quando estão saindo, diz o verso 2, seus discípulos encontraram aquele homem e perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta é muito importante. É importante nós olharmos para essa pergunta dos discípulos por dois motivos. Primeiro, porque ela revela o modelo mental dos seus discípulos. Segundo, porque atrelada à pergunta vem a resposta de Jesus. Isso é muito importante para nós. Jesus se apressou em responder aos seus discípulos porque queria ensinar lições importantes.
E hoje nós queremos fazer algumas considerações. Então, primeiro, vamos olhar para fazer algumas considerações. Os discípulos olham essa situação, não é? O homem está lá, cego de nascença, e perguntam: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja, essa indagação é reveladora, como já falei. Porque isso revela o tipo de crença que eles cultivavam. Ou seja, eles criam, eles de fato entendiam que o homem estava cego por causa de algum pecado. Na cabeça deles, ele estava cego. As pessoas não nascem cegas. Se alguém está cego, tem alguma causa. Eles querem descobrir. E eles fazem essa pergunta. Então, primeira possibilidade: ele pecou. Os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele que pecou? Agora pensem comigo, irmãos. Olha que coisa meio estranha. Ele era cego de nascença. Mas como que ele poderia ter pecado? Ele pecou numa outra vida. Os espíritas kardecistas creem assim. Pecou numa outra vida, e aí, como punição dos seus pecados, nesta vida nasceu cego. São possibilidades. Como reencarnação não existe, a Bíblia diz claramente. Veja, não é que nós não cremos na reencarnação. É que reencarnação não existe. É impossível alguém reencarnar, viver outra vida. A Bíblia é muito clara sobre isso. Vejam que coisa complicada. Essas são as explicações. Mas a pergunta ainda carrega uma segunda pergunta, né? Uma segunda possibilidade. Bom, ele pecou, já vimos, e eles falam: bom, pode ser que seus pais tenham pecado. Vejam, que aqui é na cabeça dos discípulos. Os pais pecaram e o castigo, os pecados dos seus pais foram punidos nele. Houve uma espécie de transferência, né? Os pais pecaram e puniu a culpa, a punição foi para aquele homem. Aqui está o embrião da teologia da maldição hereditária, que você já deve ter ouvido, visto na televisão, os pregadores, lido o livro. Essa é a ideia. Alguém pecou lá atrás e aquilo veio sobre você, sobre sua família, sobre seus filhos, seu neto, sei lá. Essa é a ideia. Antes de prosseguir, é preciso a gente fazer algumas perguntas, fazer um questionamento. Por que é que esses homens, discípulos de Jesus, fizeram essa pergunta? Por que é que eles perguntaram isso? E eu quero oferecer para vocês 3 motivos para a sua reflexão. Primeiro, porque eles eram humanos, eram gente. Eles eram pessoas como nós. E todos nós experimentamos, tem uma coisa na nossa cabeça que os psicólogos, psiquiatras, sei lá, os profissionais da saúde mental chamam de processo heurístico. O que é o processo heurístico? Você não sabe. É um mecanismo que nós temos na nossa cabeça para explicar o mundo que nós vivemos. Isso são os processos heurísticos. Nós temos necessidade de explicar o mundo que nós vivemos. Por quê? Porque, diferente dos animais, nós somos seres racionais. Temos necessidade. Quando nós não explicamos, quando nós não temos uma explicação, essa explicação não precisa ser verdadeira, tá? Não precisa. Mas precisa ter uma explicação. Então, o índio lá, quando cai um raio, ele precisa de uma explicação. Caramba, caiu um raio. Por quê? Porque senão ele fica inseguro, ele não consegue. Será que o raio vai cair na minha cabeça? Vai cair na minha maloca? Vai cair na minha casa? Aí alguém faz uma explicação. Não, o raio caiu porque o Deus do trovão, não sei o quê, mas nós já aplacamos o Deus. Ah, então tá bom. Uma vez que ele tem a explicação, ele pode continuar. Tem um psicólogo muito famoso chamado Abraham Maslow, morreu em 1970, e ele desenvolveu uma teoria, eu estou vendo aqui a Jandiara, que é psicóloga. O Maslow, você pode procurar aí na internet, ele fez a pirâmide, ele hierarquizou as necessidades humanas.
chama Pirâmide de Maslow. A primeira necessidade que a gente... a teoria dele é o seguinte, é que nós vivemos de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente tem que ir suprindo as necessidades mais básicas para depois a gente procurar outras. Entendeu? Se a gente não tiver as nossas necessidades básicas supridas, a gente não consegue avançar como sociedade, como seres humanos. Então, ele fez uma hierarquia. A primeira necessidade são as necessidades fisiológicas. A gente precisa comer, é uma necessidade fisiológica. A gente precisa beber água, é uma necessidade fisiológica. A gente precisa dormir. Primeira. Agora, a segunda necessidade na hierarquia é a necessidade de segurança. Agora, veja, segurança não é só integridade física. Segurança é que nós precisamos viver num mundo mais ou menos previsível. Você consegue compreender isso? Isso é um processo heurístico. Eu preciso de uma previsão. Por que nós estamos sentados aqui tranquilos agora? Porque nós sabemos que quando acabar o culto, a porta estará aberta, vai ter um cafezinho, meu marido vem me buscar, eu vou pegar meu carro e vou para casa. Nós sabemos o que vai acontecer, então nós podemos ficar tranquilos. É por isso que as pessoas, os soldados na guerra, sofrem com estresse. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se ele vai acordar, se a bomba vai explodir, se ele vai pisar numa mina, se vem um avião, vai jogar uma bomba em cima dele. O cara pira, ele enlouquece. Então, esse é o processo heurístico. Deparar com um homem cego demanda uma explicação. Eu preciso saber por que ele ficou cego. Será que eu vou ficar cego também? E os meus filhos vão ficar cegos? Meus netos vão ficar cegos? Por que ele está cego? Esse é o processo heurístico. Por isso que eles fizeram essa pergunta. O segundo motivo, por que eles fizeram essa pergunta? Bom, como humanos, nós já vimos, eles eram humanos, eles têm esse processo na cabeça de todos nós temos. Todos nós buscamos explicações para o mundo, para as situações. O segundo motivo que eles fizeram essa pergunta é que, porque como humanos, eles não experimentavam só o processo heurístico. Eles tinham na sua mente, na sua cabeça também, eles tinham implantado a plataforma da religião natural. O que é a religião natural? É aquela que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 2. Eu vou ler aqui para você. Que Deus colocou na cabeça de todo ser humano. Crente, descrente, não é só judeu, é gentio, todo mundo tem. Quando o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 2, no versos 14 e 15... Quando gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Está falando de gentio, não está falando de judeu religioso. Eles têm a norma da lei de Deus gravada. A plataforma religiosa já está gravada em cada um de nós. Só para concluir o versículo, verso 15, Romanos 2,15, diz assim, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. O que é isso? É a consciência. É a plataforma religiosa que Deus colocou no coração de toda pessoa. É por isso que a religião é um fenômeno universal. Qualquer agrupamento humano tem um sentimento religioso. Qualquer tribo, por mais primitiva que seja, as pessoas já têm a noção de que existem coisas certas e tem coisas erradas. Como é que ele sabe que tem coisas certas e que tem coisas erradas? Porque Deus gravou essa norma no coração dele. Eu chamo isso de religião natural. É a plataforma da religião natural. Por isso que a religião é um fenômeno universal. Agora, deixa eu avançar um pouquinho antes de passar para o último ponto aqui. Por que eles fizeram essa pergunta? Eles experimentavam o processo heurístico, tem que ter uma explicação, tem que explicar por que as coisas acontecem. Segundo,
Porque eles têm essa noção. Isso foi gravado por Deus. Qual é o problema da religião natural, né? A religião natural, então, se você conseguiu compreender, é aquela que... E eu vou, antes de avançar, eu quero lembrar o seguinte: todas as outras religiões usam a plataforma da religião natural. Qual é a plataforma? Se você fizer coisas certas, você recebe o quê? Recompensa. Se você fizer coisa errada, você recebe o quê? Punição ou castigo. Todas as religiões do mundo funcionam assim, menos a religião cristã. Essa é a plataforma da religião natural, todas elas. Qual é o problema com isso? É que isso eu vou pedir essa licença para usar essa metáfora, né? Não quero ser desrespeitoso, mas isso é um programa muito antigo. Não tem programinha muito antigo que você tem no computador, no seu... E esse app aqui já não funciona, ele tem que ser atualizado. Essa é uma plataforma muito antiga, primitiva que Deus colocou, porque ela tem um problema. Se eu faço coisa certa, recebo recompensa, recompensa é sinônimo de bênção, e se eu faço coisa errada, eu recebo punição. Punição, a gente pode dar outro nome, qualquer, coisas ruins acontecem, né, se você faz coisa errada. A nossa tendência humana é usar essa mesma plataforma ao contrário. Bom, então se eu vejo que alguma coisa boa aconteceu, o que eu concluo? É que ele procedeu corretamente, porque ele está ganhando uma recompensa. E se eu vejo que alguma coisa ruim aconteceu, o que eu concluo? Que ele fez alguma coisa errada, porque ele está experimentando algum sofrimento. Entenderam? Só que isso nem sempre é verdade. Então eles fizeram essa pergunta por quê? Porque eles eram gente, eram humanos. Processo heurístico, tenta explicar o mundo. Toda hora eu tenho uma explicação, né? Eu fico explicando o mundo ao meu redor para que eu tenha segurança. Eu tenho a plataforma da religião natural na minha cabeça, no meu coração. E terceiro e último lugar, por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles erraram. Eles eram judeus, eles deveriam conhecer a palavra de Deus, mas eles erraram, e erraram onde geralmente todos erram. Lá em Mateus capítulo 22, verso 29, o Senhor Jesus diz assim, você sabe de cor: errais, quem quer completar? Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Erraram por quê? Eram judeus. Conheciam a Bíblia mais ou menos, né? E os profetas, mais ou menos, tinham uma ideia, já ouviram falar. Erraram porque não conheciam as Escrituras. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que esse é o ponto que nos conecta, que conecta essa história que aconteceu há mais de 2000 anos conosco hoje. Por que nós vemos as coisas na televisão, cada heresia, cada besteira, cada paganismo travestido de cristianismo? Por que as pessoas erram? Porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia, irmãos. Já falei aqui, vou repetir, o nosso país, eu não tenho os números agora, mas dos grandes desafios, das grandes tragédias que abate o nosso país é o analfabetismo, e tem vários tipos de analfabetismo. Tem aquilo, não vou demorar muito explicando isso, tem aquilo que nós chamamos de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? A pessoa sabe decodificar os signos. Ele lê. João foi à feira. Ele consegue ler. Aí você pergunta para ele, quem foi à feira? Não sei. Isso chama analfabetismo funcional. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê. Aí quem leu meu livro 5 Enganos, eu falo sobre isso, eu inventei carimbei um novo processo que nós experimentamos no Brasil, que é o ABF, o analfabetismo bíblico funcional. Tem um monte de crente que sabe a Bíblia, sabe as histórias da Bíblia, o nome dos personagens bíblicos, mas não consegue interpretar, não consegue harmonizar os ensinos bíblicos e erra. Erraram porque não conheciam
as Escrituras. Agora, eu vou prosseguir examinando um pouquinho mais de perto essa segunda parte. Os seus pais pecaram. Então, os pecados dos seus pais estão sendo punidos nele. Inclusive, esse é um texto que os defensores da maldição hereditária utilizam. Ó, tá vendo? Ó? Até os discípulos sabiam que o pecado do pai passa para o filho. Maldição hereditária não existe, é um ensino antibíblico, irmãos. Maldição hereditária é uma falsa doutrina ensinada por falsos pastores em falsas igrejas. E eu sei muito bem o que vocês estão pensando. Eu sei. Quem conhece a Bíblia já está pensando naquele versículo lá de Êxodo, capítulo 5. Capítulo 20, no verso 5, que diz... Alguém lembra? Diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É outro versículo que os adeptos da maldição hereditária utilizam. Falou, pastor, está aqui na Bíblia. Está falando que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Está escrito lá. E realmente está escrito. Aliás, é uma boa pergunta, né? Afinal, os pecados dos pais afetam a vida dos filhos? Sim ou não? Seja sincero. Você acha que sim? Levanta a sua mão aí para eu ver. Eu acho que afeta. Sim ou não? É óbvio que sim. É claro que sim. As decisões, as escolhas, as opções, os exemplos dos pais vão influenciar a vida futura dos seus filhos. É óbvio que sim, irmãos. Qual é o cuidado? Qual é o cuidado que a gente tem que ter, que a gente tem que aprender? Não é pela via da maldição hereditária. É pela via da consequência natural. Aprenda isso para você não errar e não cair nessa esparrela, nessa armadilha. A atitude dos pais, o proceder dos pais, as opções dos pais, as decisões dos pais afetam a vida dos filhos. É óbvio. Mas não é por um fetiche, não é uma urucubaca. Não existe macumba evangélica, irmãos. Afetam pela via da consequência natural. Essa é a lei da semeadura e da colheita, que muitos crentes não entendem. A lei da semeadura e da colheita, que o apóstolo Paulo se menciona lá no livro de Gálatas, referindo, inclusive, o versículo de Oséias, né? Oséias diz, vocês semearam ventos e colheram tempestade. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, vai dizer, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso é a lei da semeadura e da colheita. Se você semear batata, você só vai colher batata. Se você semear mandioca, você só vai colher mandioca. Se você não semear nada, você não vai ter colheita. Isso é a lei da semeadura e da colheita, da consequência natural. Tem nada a ver com maldição hereditária, com urucubaca, com mandinga, com praga, com feitiço. Aprenda isso. Nós precisamos examinar as Escrituras. Uma prática muito comum, utilizada por aqueles que disseminam esses falsos ensinos, é tentar usar textos bíblicos fora dos seus contextos. Toda heresia nasce na Bíblia, gente. Todo erro procura versículos bíblicos para apoiar. Eu vou citar alguns aqui para ilustrar, como, por exemplo, já ouvi pregadores dessa corrente, né? Citando esses textos. Por exemplo, Neemias capítulo 1, verso 6. Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. É só para você entender o contexto, Neemias estava lá no exílio, né? Tempo que Israel já não existia mais como nação, e ele recebe a visita dos seus emissários que foram a Jerusalém, foram na Palestina e trouxeram notícia e perguntam como é que estão as coisas. Falaram, Neemias, a coisa lá está feia. Está tudo destruído, a cidade não tem muro e tal. E aí Neemias fica muito sensibilizado com aquilo e ele faz uma oração. E os adeptos da maldição hereditária estão dizendo, está vendo? Ó, Neemias está pedindo perdão pelo pecado dos seus pais. Mas não é isso que a Bíblia diz.
Eu vou ler, não vou ler o texto todo, né? Neemias capítulo 1, a partir do verso 6. Quando Neemias faz essa oração: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Ele não está orando pelos pais que morreram. Ele não está pedindo perdão pelo pecado dos avós. Ele está orando pela geração dele. Senhor, eu faço oração pelos filhos de Israel, os teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Vejam o verbo: os quais temos cometido contra ti. Ele não está pedindo perdão pelo pecado dos antepassados. Os antepassados morreram, irmãos. É a mesma coisa no texto lá de Esdras, no capítulo 9. Oração de Esdras, no capítulo 9, verso 15, por exemplo. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos o restante que escapamos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém pode estar na tua presença, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Nós estamos aqui, nós. Não é meu bisavô, meu tataravô, meu tio. Entendem, irmãos? Nós precisamos aprender isso. Os nossos pais não podem fazer mais nada. O último texto que eu quero, não é exatamente o tema da nossa reflexão, mas eu quero trazer um esclarecimento. Então eu estou alertando e estou trazendo os textos aqui para que você entenda que não existe maldição hereditária. Isso ficou muito em moda no Brasil. Teve um livro no Brasil chamado Há Poder em Suas Palavras, de John Gossett. Esse livro foi tomado pelos crentes quase como uma Bíblia. Uma coisa, há poder em suas palavras. Então, cuidado com o que você fala, porque quando você fala, quando a palavra sai, parece que foi um espírito, agora ela saiu, ela vai pegar em alguém. Cuidado com o que você fala com seu filho. Isso está nas redes sociais. Cuidado com as palavras que você fala na sua casa, porque se a palavra sai, ela fica como se fosse uma mandinga que vai pegar em alguém. Isso é paganismo, irmãos. Foi disso que Jesus veio nos libertar. A fé cristã é outra coisa. Isso é paganismo, isso é macumba, isso é magia negra. Isso não é cristianismo. Olha, eu lancei a palavra, igual fazer um trabalho, né? Tchá! E olha, e outro alerta. Os filmes da Disney todos carregam essa ideia. Todos. Os mais inocentes. Cinderela. O que tinha na Cinderela? Um feitiço. Alguém lançou. A Bela e a Fera. O que tinha sobre a fera lá? Um feitiço. Alguém lançou, pegou nele, precisava ser quebrado. Todos os filmes da Disney. Isso entrou no imaginário popular. Vou citar esse texto para a gente avançar e terminar. Josué capítulo 6, verso 26. Esse texto aqui é muito usado pelo pessoal que defende maldição hereditária, poder da palavra, etc. Josué capítulo 6, verso 26. Naquele tempo, depois que Jericó foi conquistado, né? Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Aí o pessoal, adepto dessa teologia, fala: ó, Josué lançou uma maldição. Lançou ou não lançou? Está escrito aqui, ele falou assim, ó, quem reconstruir essa cidade, quando o cara começar a construir, vai morrer, como é que é? Vai morrer o primogênito. E quando terminar de construir, vai morrer o caçula. Não é? Ele lançou essa
entre aspas, essa mandinga. Aí o pessoal fala, tá vendo? Josué lançou uma maldição. E, de fato, a história bíblica relata o cumprimento do que aconteceu, que está lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Primeiro livro dos Reis. Isso aconteceu quando foram reconstruir a cidade. Agora eu quero que você aprenda isso aqui para você não cair em erro. 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Eu vou ler aqui. Olha o que aconteceu. Em seus dias, o tempo passou, eu não sei exatamente quanto, não fiz essa conta. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Opa, olha o que aconteceu. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Caramba! Alguém vai pensar, a maldição se cumpriu. E quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, seu caçula. Alguém pode dizer, a maldição se cumpriu, mas é porque não leu o versículo todo. Veja o que diz o versículo bíblico. Morreu o primogênito, morreu o caçula, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Você aprendeu ou não? Como é que a gente chama quando Deus fala por uma pessoa? Como é que a gente chama isso? Pode falar sem medo, irmãos. Profecia. Qual é a definição de profecia? Profecia é quando alguém fala da parte de Deus. Então o que Josué falou não foi uma maldição. O que Josué falou foi uma profecia. E é óbvio que as profecias de Deus se cumprem, óbvio. Profecia que não se cumpre é profecia de falso profeta. Então isso aqui não tem nada a ver com maldição, com mandinga, com urucubaca. Lançou uma urucubaca, uma coisa, tem que quebrar. E aí se proliferou no nosso país, tem que fazer retiro para quebrar a maldição. Olha, tem que investigar, tem que fazer mapeamento espiritual da sua família, árvore genealógica. Qual é a sua herança espiritual? Isso é uma loucura, irmãos. Isso está no nosso meio. Maldição, profecia não é maldição. A ideia do que os pecados dos pais passam para os filhos é uma ideia antiga e uma ideia pagã. Isso foi incorporado de modo profundo no imaginário do povo de Israel após o exílio babilônico e foi um sofrimento muito grande. Estou caminhando para o final. Por que é importante a gente esclarecer isso e refutar essa doutrina da maldição hereditária como nós estamos fazendo aqui hoje? Porque essa ideia, no povo de Israel, roubava a disposição e a esperança. O povo se acomodava. Essa ideia cresceu no imaginário popular do povo israelita depois do exílio. Você não precisa ser catedrático em Bíblia. Por que o povo foi para o exílio? Por que Deus destruiu a nação de Israel como nação? Por quê? Vocês sabem. Por causa do pecado. Era um povo idólatra. Era um povo rebelde. E Deus falava, vocês vão se dar mal. Vocês estão fazendo o que eu falei que não é para fazer. Eu vou castigar vocês se vocês continuarem com a idolatria. E eles continuaram. E Deus acabou com a nação de Israel. A tribo do norte foi levada para o exílio assírio. Depois a tribo do sul, o que restou do estado de Israel, do país chamado Israel, a tribo do sul, que chamava Judá, que a capital era Jerusalém, em 587 a.C., acabou. Também foi levada, invadida pelos babilônios e acabou. E o povo estava no exílio, sem esperança. Por quê? Porque nessa época do exílio isso foi tão forte, irmãos. A gente não tem noção o que é um povo orgulhoso como o povo judeu não ter mais pátria. Você imagina? Você é brasileiro, onde fica o Brasil? Não tem no mapa para eu te mostrar, porque acabou. Posso te mostrar onde ficava. Isso foi uma humilhação. Leia o livro de Jeremias, leia o livro de 2 Crônicas, 2 Reis, fala sobre o cerco de Jerusalém, a humilhação, mataram a família real, as mulheres tiveram seu ventre rasgado.
Isso depois de 2 anos de cerco, comeram fezes de animais, praticaram canibalismo por causa da fome. Foi um sofrimento atroz que marcou muito o povo. Muito, o povo abandonou, aprendeu a lição, mas ficou com desesperança. Por quê? Porque essa ideia de que eles estavam sendo... existia um feitiço sobre eles, pairava sobre eles, falando, agora não tem esperança. Por quê? Porque nossos pais pecaram. Por isso nós estamos nessa situação. Não tem esperança. Essa urucubaca está sobre a gente, agora não dá mais. Não adianta fazer nada. E aí Deus, isso ficou tão forte no povo de Israel que se transformou num ditado popular. E foi preciso Deus levantar um profeta chamado Ezequiel para advertir o povo. E é o capítulo clássico sobre esse assunto, Ezequiel capítulo 18. Tinha um dito popular que dizia assim: os pais chuparam uvas verdes, quem pode completar? E os dentes dos filhos é que embotaram. Isso era um dito popular. Então por que nós estamos em desgraça? Por que você está assim, Marcos? Por que está acontecendo isso na sua família, meu irmão? Por que você está desempregado? Não, é porque meu avô, cara, meu avô era idólatra. A minha bisavó era macumbeira. Agora eu estou sendo... Não tem esperança para mim. Não, agora eles me mergulharam nessa... E foi preciso Deus levantar Ezequiel. Eu vou ler só alguns versículos. Ezequiel diz, olha, vocês vão parar com isso. Vocês parem de falar isso. Nunca mais vocês digam esse ditado aqui em Israel. É o que diz Ezequiel em todo o capítulo 18. Eu vou ler só alguns versículos. E Ezequiel dá exemplos. Verso 9, ele diz, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Ele dá exemplo de um pai, de um filho e de um neto. Resumindo para você, ele diz, tem um homem. O homem era justo. Aí tem um filho, o filho faz besteira. O filho é punido. Ao contrário, o homem faz besteira, aí nasce o filho, mas o filho anda com Deus. O filho não é punido. E ele encerra aqui no verso, vou dizer só alguns versículos, por exemplo, verso 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada, não oprimir ninguém, desviar, etc, etc, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. E depois ele encerra dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é individual. Você não pode responder pelos pecados dos seus pais, do seu avó, dos seus avós, do seu bisavô. Você não pode. A responsabilidade é individual. Então, o desconhecimento da Bíblia, o analfabetismo bíblico funcional, é um perigo para a igreja. Botei aqui um exemplo que é muito conhecido na Bíblia. O livro de Juízes relata um tempo depois que Josué e a geração de Josué morreram. E a Bíblia diz que o livro de Juízes foi o período dos juízes, quando não havia ainda monarquia, foi o período mais tenebroso para Israel. Conclusões e aplicação. Primeiro, lembra que nós estamos nesse texto. Senhor, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas o que nós estamos vendo é para que se cumpra nele os propósitos de Deus, para que se cumpra nele a glória de Deus. Primeira conclusão, nem todos que sofrem devido a algum pecado. Aprenda isso, irmãos. A questão do sofrimento humano é uma questão complexa, difícil, existe na vida. Meu irmão, aprenda isso, aprenda. Existe na vida uma aleatoriedade misteriosa. Não é da nossa competência. É aquela questão que os filósofos desde sempre enfrentam. Não tem resposta. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Nós não temos explicação. Nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Segundo ponto da nossa conclusão,
nós temos que ter muito cuidado, pois nós também temos essa necessidade de fazer diagnósticos. Nós temos esse mecanismo heurístico dentro de nós, nós temos a plataforma da religião natural dentro de nós temos vícios, fomos contagiados pelo imaginário popular, nós temos paganismo, ideias pagãs dentro de nós, supersticiosas, nós temos essa tendência. Então, cuidado, não faça diagnósticos. Quando você encontrar alguém sofrendo, não faça, você não precisa fazer, não é competência sua. Pode ser uma punição? Pode. Deus não castiga? Castiga. A Bíblia está repleta de exemplos. Pode ser uma consequência natural que ele está experimentando? Pode ser uma consequência natural. Será que ele pode estar sendo infringido pelo diabo? Pode. Pode ser o diabo que está maltratando o miserável? Pode. Será que ele não pode estar sofrendo por ação do próprio Deus? Será que esse sofrimento não é terapêutico? Pode ser. Pode ser. Mas eu não sei. E você também não sabe, irmãos. Então, cuidado. Perca essa mania de fazer diagnóstico quando você vê alguém sofrendo. Abandone. Nós devemos lembrar do livro de Jó. Não vou contar a história de Jó, todo mundo sabe. Perda, doença, sofrimento, e vieram os amigos. E o acusaram. Os amigos foram fazer o que com Jó? Diagnóstico. Não, Jó está sofrendo, com certeza pecou. Jó, lembra bem, você deve ter feito alguma coisa errada, você deve ter. Você não quer dizer, você está com vergonha, mas você fez alguma coisa. Mas Deus, no final do livro de Jó, Deus chama aqueles homens e fala assim: olha, vocês não falaram a verdade sobre o meu servo Jó. Vocês o acusaram de tudo, mas vocês estão errados. E agora, vocês vão lá pedir para ele orar por vocês, porque senão eu vou castigar vocês. Está lá em Jó 42, verso 7. Quero ressaltar aqui o comentário que está na nossa Bíblia de Genebra sobre essa passagem de João capítulo 9. Abre aspas. Comentário dos editores da nossa Bíblia de Genebra. Não é sábio e nem caridoso julgar que os sofrimentos dos outros sejam especialmente punitivos. Uma nota completamente sábia. Cuidado. Terceiro ponto. Nós precisamos confrontar os falsos ensinos. É por isso que eu estou trazendo esse tema para a igreja. Existe no meio brasileiro uma tentativa de acomodação, né? Fala assim, não, nós somos todo mundo irmão, não vamos ficar implicando um com o outro, o importante é que ele está indo à igreja. Que isso, irmãos? O evangelho é muito precioso para a gente lidar com ele dessa forma. Nós devemos fazer como a igreja de Antioquia. Está lá em Atos capítulo 15, eu vou contar a história rapidinho para servir de exemplo para nós. Jesus, quando a igreja começou, Jesus deu uma comissão para a igreja que vocês lembram. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Qual era a ideia que Jesus estava colocando? Que a igreja que nasceu entre os judeus alcançaria os samaritanos, que era um povo misto, e por fim os gentios. E a primeira igreja gentílica formada por não-judeus foi a igreja de Antioquia, que nós acabamos de cantar, onde tinha lá o Barnabé e outros crentes. E a igreja estava feliz. O evangelho chegou aos gentios. Olha, uma coisa inimaginável. Pois os judeus, os crentes judeus, há uma controvérsia entre os estudiosos se eram crentes ou não, mas os crentes de Jerusalém, quando souberam que o evangelho chegou em Antioquia, juntaram uma comissão de judeus e viajaram 400 quilômetros, irmãos. Sem carro. Sei lá, uma viagem de 2, 3 semanas. Como ir do Rio a São Paulo, a pé. E o que eles foram fazer em Antioquia? Foram dar uma regulada na igreja. Fala assim, vocês são gentios, vocês não são judeus, vocês... Sim, mas nós conhecemos o evangelho. A Cristo, nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Aí os judeus falaram assim, pois é, então agora só falta o seguinte, vocês têm que cumprir a lei de Moisés. Porque, né, claro,
Não dá para ser cristão sem cumprir a lei de Moisés, pensavam eles, né? Qual foi a reação de Paulo e da igreja de Antioquia? Não aceitaram. Não aceitaram. E a Bíblia diz que houve entre eles tal desavença, o pau quebrou. Falou, nós não vamos aceitar isso. A nossa salvação é pela graça do Senhor Jesus. Ninguém aqui tem que se considerar, eles não são judeus, eles são gentios. O pau quebrou. Ele falou, então nós vamos levar essa pendenga para quem pode resolver. Vamos lá conversar com os apóstolos. Voltaram 400 quilômetros para o primeiro concílio de Jerusalém, irmãos. Para manter a pureza da igreja. Nós precisamos denunciar esses falsos ensinos, mas a gente fica com o dedo. Não vou falar, porque, afinal de contas, tem uma reunião ali na casa da irmã que quebra a maldição. Irmão, se tem, está errado. Tem que ser liberta, tem que aprender a Bíblia. Foi isso que a igreja de Antioquia fez. Nós não vamos aceitar acréscimo ao Evangelho. Diz a palavra de Deus. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É o nosso bem mais precioso, irmãos. O Evangelho de Cristo, puro, verdadeiro. Filipenses capítulo 1, verso 27. Gálatas 1:8. Mas ainda, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que eu mesmo, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho além do que vos tenho pregado, seja anátema, mentira, maldito. Não aceitem. O apóstolo João diz, se alguém vem vir ter convosco, mas não traz essa doutrina, não o recebais em suas casas. E nós estamos com a televisão ligada, os crentes tomando copo d'água, bota o copo d'água na televisão. Isso é paganismo, irmãos. Isso não é evangelho de Cristo. Bota galho de arruda, agora vai lá, despeja sal grosso atrás da porta. Isso é coisa macumba, irmãos. Nós precisamos nos levantar em defesa do Evangelho. O Evangelho é santo. As pessoas morreram, deram a vida por ele. Quarta e última aplicação. Já falei e vou repetir. Não existe maldição hereditária. Não existe. Pecados não passam dos pais para os filhos. Não existe urucubaca, macumba evangélica, fetiche, encantamento, nada disso. Nós precisamos abandonar definitivamente essa ideia. Devemos combatê-la, refutá-la, como eu já falei, como falsa doutrina, e eu vou citar aqui 5 motivos e vou encerrar. Primeiro, essa doutrina, essa falsa doutrina, atenta contra o Evangelho de Cristo e contra as verdades bíblicas, já demonstramos aqui. Segundo, ela perturba os crentes. Com essa doutrina da maldição hereditária não tem paz. Não tem perdão. Ah, que bom, recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Bom, ok, mas não fica muito felizinha não, porque agora você não sabe o que sua avó fez. Vamos lá. Acabou a paz. Já ouvi um pastor relatar, não vi com meus próprios olhos, mas já vi coisa pior, mas vou relatar porque é verdade. Nesses programas de televisão, conta a bênção, chama aqui o fulano para contar a bênção. Conta a bênção, eu fui curado aqui do meu joelho, aplauda Jesus, aleluia. Aí você, conta a bênção, eu fui curado aqui do meu braço, aplauda Jesus. Aí veio uma senhora, conta a bênção. Olha, Jesus me salvou. Jesus me deu vida eterna, tive meu pecado perdoado, meu nome foi escrito no livro da vida, o Senhor Jesus me deu a certeza da vida eterna. Sim, tá, mas minha irmã, agora conta a bênção. Que isso, irmãos? Essa doutrina acaba com o Evangelho. Ela rouba a paz. Terceiro motivo, ela rouba a alegria da conversão. Meu irmão, o que é conversão? Se não nascer de novo. Caramba, nascer de novo, uma nova chance. Cara, eu estava tudo errado, mas Jesus me mostrou, Ele me salvou, eu posso ser aceito, eu posso ser diferente.
Não, senta aqui, que nós vamos ver aqui sua árvore genealógica. Rouba a alegria da conversão, irmãos. Rouba a alegria da segunda chance, do perdão. Quarto motivo, ela minimiza e finalmente destrói a doutrina da suficiência do sacrifício de Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17, você sabe de cor, pode falar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Colossenses capítulo 4, verso 8 a 15, eu vou ler aqui. Colossenses... Não é esse, não. Deixa eu procurar o capítulo... Eu vou pular esse texto. Ezequiel capítulo 18, nós já lemos. Vou ler só os dois últimos versículos, 19 e 22. Ezequiel capítulo 18, verso 19 e 22, e nós vamos encerrar. Eu já li verso 19 a 22, vou ler. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, e não será morto. Agora veja o verso 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aleluia. Isso é evangelho. Isso é graça, isso é poder de Deus. Nós precisamos combater essa doutrina. Vou terminar dizendo o seguinte, em quinto e último ponto, porque nós devemos combater essa doutrina, porque ela traz prejuízos reais para as pessoas, para as famílias e para a Igreja de Cristo. Eu quero contar esse testemunho. Na igreja, eu vou pregar agora na quinta-feira, recebi esse convite com grande alegria, já compartilhei com o conselho da igreja, no aniversário de 32 anos da Igreja Presbiteriana Betel, lá na Ilha do Governador. Uma das igrejas que nós tivemos o privilégio de ver nascer. Eu fui o primeiro presbítero eleito lá na Igreja Betel. Minha mãe trabalhou muito lá na plantação da igreja. O coral da igreja chama Coral Miriam Moretti. E vai cantar quinta-feira, tá, mãe? Quando a Igreja Betel nasceu, chegou um pastor, não vou citar o nome dele, óbvio, né? Um pastor presbiteriano, que o presbitério designou para nos pastorear no primeiro ano de organização da igreja. E esse pastor, apesar de presbiteriano, tinha essas crenças de maldição hereditária, de não sei o quê. E começou a pregar contra isso. Agora vejam, tanto da igreja que nós viemos, a Igreja Presbiteriana da Ilha, onde eu conheci a minha mulher, me casei, uma grande igreja, tipo a Igreja Central, uma igreja grande lá na Ilha do Governador, havia muitas famílias com filhos adotivos. Muitas. Então o tema da adoção era um tema comum entre nós. Um presbítero com filho adotivo, diácono tinha filho adotivo, vários filhos adotivos. E na Igreja Betel a mesma coisa. Mas o pastor começou a pregar sobre maldição hereditária e pregar contra a adoção de filhos. Bom, na cabeça dele fazia sentido, né? Porque vai que o menino vem com uma maldição hereditária.
É óbvio, né, que o conselho se levantou, isso feriu a igreja. Não é? Eu tenho um filho adotivo, vocês sabem disso. O assunto da adoção sempre foi um assunto natural. E a adoção é um ato nobre, irmãos. Qualquer mulher saudável pode engravidar contra a sua vontade. Mas ninguém consegue adotar um filho acidentalmente. Ninguém. A adoção é uma escolha, é um investimento de amor. Exige um empenho. Isso provocou um estrago na vida da igreja e daquelas famílias que estavam procurando filhos, que tinham filhos adotivos por conta desse trabalho. Essas falsas doutrinas perturbam a paz dos crentes e elas devem ser refutadas. Vou concluir dizendo, Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte. Nem ele pecou, nem os pais deles pecaram. Por que ele está cego? Ele está cego para a glória de Deus. E foi isso mesmo que aconteceu. Se você continuar lendo o texto, ele foi curado, aquele cego. A sua história foi escrita, nós acabamos de ler. Serviu de lição para milhares e milhões de crentes. Até hoje nós estamos aprendendo com essa história, 2000 anos depois. Ele se converteu e seguiu a Jesus Cristo. Então, de fato, aquela enfermidade foi para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Que você se aprofunde na segurança do Evangelho de Cristo, do perdão de Jesus, da suficiência do sacrifício de Cristo e viva feliz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos viver a vida cristã em liberdade. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos celebrar a ceia. Senhor, nós te agradecemos muito por essa noite. Agradecemos a Deus por esse registro do Evangelho de João, que nos ensina essas verdades tremendas, importantes. E nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus tinha exatamente isso em mente quando provocou essa situação. Explicando aos discípulos, curando aquele cego e nos dando a oportunidade de que hoje nós tenhamos a nossa vida edificada nas tuas verdades, Senhor. Fortaleça a nossa igreja na tua palavra. Livra-nos do erro, dos desvios doutrinários, das mentiras, das falsas doutrinas, Senhor. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém e amém. Vamos celebrar a Santa Ceia, pedir auxílio dos irmãos do louvor. Convidar os presbíteros que estiverem presentes. A Santa Ceia é aquela refeição simbólica, cerimonial, que Jesus fez naquela quinta-feira fatídica, né? O último momento que Jesus passou em liberdade com seus discípulos, um momento muito especial. E Jesus estabelece ali esse que nós chamamos do segundo sacramento, né? O primeiro é o batismo, que veio substituir a circuncisão. Então, todo aquele que crê deve ser batizado. Se você creu e não foi batizado, eu recomendo você que seja. Procure pastor, alguém, fala, olha, eu quero me batizar. Esse é o primeiro sacramento. E o segundo sacramento é justamente a celebração da Santa Ceia, o partir o pão e tomar o vinho. O pão como símbolo do corpo de Cristo, para que nós nos lembremos do seu sacrifício. A nossa salvação não foi conquistada por méritos nossos, não é resultado da nossa decisão, da nossa elucubração, não é que nós entendemos essas doutrinas complicadas, não é nada disso. A salvação foi conquistada pelo sofrimento de Jesus. Ele pagou o preço que era devido por nós. E o vinho do cálice representa o derramar do seu sangue na cruz. Vocês já me conhecem, eu fico sempre muito emocionado, porque eu acho fantástico, irmãos. Eu não sei se você consegue pensar nisso.
Não existe um momento sequer da história onde a igreja não estivesse presente desde a morte de Jesus. A igreja é a instituição mais globalizada que sempre existiu. A igreja está espalhada em todos os países do mundo, em todos os lugares. Não tem um lugar que não tenha igreja. E qualquer lugar que você for, você vai ouvir a mesma história da cruz. Você vai ler a mesma Bíblia. Qualquer lugar que você for, em qualquer língua, povo, raça ou nação, quando você sentar para celebrar a Santa Ceia, você vai partir o pão com o mesmo significado. Não importa se o pão é branco, preto, duro, mole, esfarinhento ou não, mas é o mesmo significado. Você vai beber o cálice de vinho do mesmo jeito. Tem mais de 2000 anos que nós fazemos isso, irmãos. E vamos continuar fazendo até que Jesus volte, disse ele. E aí nós vamos celebrar a Santa Ceia no céu, nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Cadê os presbíteros? Já estão aqui? Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando pão, partiu e disse: comei dele todos, seu meu corpo foi dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice de vinho e disse: bebei. Esse cálice é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Vamos louvar ao Senhor enquanto isso. Quando você receber, aguarde para que a gente possa comer e beber juntos. Ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus, exaltamos Jesus nosso Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia,
Esse é o meu corpo, disse o Senhor Jesus, foi dado por vós. Voluntariamente, o Senhor Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E dou para reavê-la depois. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Por isso nós estamos aqui, celebrando a morte, o sacrifício e especialmente a ressurreição do Senhor Jesus. Nós somos filhos da ressurreição. Alguém foi omitido da serviço da ceia? Então comamos o pão e bebamos o cálice em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento glorioso. Pedimos que o Senhor coloque em nós essa canção, uma canção de aleluia mesmo, porque o Filho de Deus ressurgiu, ele voltou a viver, ele venceu a morte, ele reina, ele vive, ele está conosco e o seu Espírito habita em nós. Que maravilha! Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Você pode sentar por um minuto. Estamos nos últimos momentos do nosso culto e nós sempre procuramos fazer isso no final do culto, identificar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Chegou ao nosso conhecimento que nos visita o Danilo. Danilo, cadê o Danilo? Opa, seja bem-vindo, viu, Danilo? Também está conosco o Bruno. Cadê o Bruno? Bruno e a esposa, isso? Tá. Seu nome? Jéssica. Bruno e Jéssica. Sejam bem-vindos. Também, Bruno e Jéssica são do Rio Grande do Sul? Eu vi aqui pelo 53, né? Lá de Pelotas. Tá certo. Também está conosco a Dona Mara, moradora aqui do bairro. Cadê a Dona Mara? Ah, ela está aqui. Seja bem-vinda, Dona Mara. Amados, se vocês não têm uma família espiritual em Macaé, sintam-se convidados. Voltem outras vezes. Esperamos que vocês tenham se sentido bem entre nós. Sabemos que há uma infinidade de opções de igrejas aí, algumas delas boas, algumas igrejas bíblicas. E convidamos você a estar conosco novamente em outros momentos. A você que nos assiste pelo YouTube, essa é a 4ª Igreja Presbiteriana de Macaé. Nós temos o prazer de anunciar a palavra de Jesus como ela está escrita na Bíblia. Marcos, faltou Jandiara. Jandiara? Cadê a Jandiara? Jandiara e o filho. Por isso que eu estou sem som aqui. Cadê a Jandiara? Jandiara, me perdoe. Tudo bem? É um prazer vê-la. E o filhão também está aqui. Qual o nome do seu filho? Luiz Felipe. Seja bem-vindo, Luiz. Me perdoe, por favor, não tê-la identificado, viu? Como você já deve saber, eu sou péssimo fisionomista. Pois é, eu sempre falo isso aqui. Talvez seja a 8ª vez de alguém aqui. Já a 8ª vez que eu venho, você está dizendo que eu sou visitante, né? Mas a gente sempre corre esse risco, mas não tem problema. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Jandiara, Luiz Felipe e todos que nos visitam, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente pelo YouTube. A nossa expectativa é que você tenha uma boa semana abençoada na presença de Jesus. Nós vamos orar, Reverendo Marcelo vai impetrar a bênção. Não apresentamos o seu Cacá. Seja bem-vindo. Carlos... Eduardo, não. Perdão, seu Cláudio, que ele falou, todo mundo me chama de Cacá. É o pai da Sara. E do Sávio.
Não é a primeira vez. Irmãos, rapidinhos eu quero convidar você para ficar de pé e avisar que durante essa semana tem o encontro dos homens na quinta-feira e o encontro das mulheres amanhã será na nossa casa, tá? Lá na nossa casa. Então, esperamos você lá com as mulheres. Vamos terminar? Desejamos uma semana abençoada, guardada pelo Senhor. Vamos terminar orando e impetrando a bênção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz, com essa palavra de esperança, de certeza, com essa convicção nos nossos corações. Que essa semana seja uma semana de boas notícias, que o Senhor guarde a nossa saída, o nosso retorno. Oramos por aqueles queridos que estão enfermos. Lembramos de Dona Zenaide, lembramos do reverendo Isaías, Dona Dilma, lembramos da tia Neia. E pedimos a tua graça sobre a nossa irmã Bruna, sobre toda a família da Ivone, aqueles que estão atravessando lutas, aqueles que precisam tomar decisões importantes essa semana, Senhor, que sejam orientados pelo teu Espírito. Nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai Celestial, e a comunhão, as consolações e o ensino do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. 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 Uma boa semana.